Bom, gente, a gente vai começar daqui a pouco mais um Papos do Salve. Hoje a gente vai falar de eventos na era digital. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Menezes, sou produtor técnico, stage manager. Sejam todos muito bem-vindos. Olá Marta, tudo bem? Enfim, estamos esperando a Cris da Infoview, que é minha convidada. Desculpa, Dani da Infoview, que é minha convidada, e logo que ela apareça por aqui, a gente vai começar esse papo, tá ok? Queria lembrar todo mundo que está entrando aqui para se inscrever lá no YouTube, tá? A gente também está com uma rifa nova essa semana, são um voucher para congelados da Deep Freeze. Vamos participar, toda a rifa aí que a gente compra, toda a rifa que a gente divulga, é mais grana que a gente consegue juntar, são mais famílias que a gente consegue ajudar, então vamos distribuir essa ideia aí, né? Vamos divulgar para o máximo de gente que a gente consegue, tá ok? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, que a luz esteja boa, que a conexão esteja legal. Deem um alô aí, deem um feedback se o som tá de boa, se tá tudo tranquilo. E enfim, estamos aqui agora só esperando a Dani. Vamos lá. Boa noite, tudo ótimo, beleza? Bom saber. Enfim, novamente a gente está esperando a Dani entrar aqui na live e aí eu posso convidá-la, ok? Peço um pouco de paciência, talvez ela deva estar resolvendo alguma coisa. Lembrando também, aqui, Dani Corona entrou. Vamos lá, Dani. Deixa eu ir aqui para convidá-la. Pá. Ok. E já vamos começar, tá ok, gente? Eu queria lembrar vocês, antes de tudo, que quando o papo termina aqui, a gente vai pro link do Zoom, pro after do Papos do Salve, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham com a Dani, a gente pode entrar no link depois, que vai ser disponibilizado, e aí a gente tira nossas dúvidas lá com ela, beleza? Minha Enfim, imagem está travada aqui. tá Tá me travada a vendo? live? É, Não, ainda travou aqui. Deixa eu ver. não tô te vendo. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. É, peraí, acho que vou ter que entrar de novo. Tá bem, tudo bem. Para lá e eu convido você. Enquanto isso, eu vou falando com o pessoal aqui, já adiantando um pouco o assunto de hoje, que vão ser os eventos na era digital. Todos nós que somos produtores, acredito que a maioria do pessoal aqui é de produtor. A gente ouve falar muito de live, a gente ouve falar de muito evento sendo transmitido pela internet, e a gente vai entender com a Dani, que é da Infoview, que é uma empresa que saiu na frente fazendo diversos trabalhos de live e de projetos, enfim, para a internet, projetos não presenciais. Quais são as possibilidades, quais são as possíveis dificuldades, o que nós, como produtores, precisamos aprender, aonde a gente vai precisar se especializar novamente. E, e é isso. Existem diversos outros desdobramentos, diversas possibilidades que a gente vai conhecer com ela e entender como isso pode facilitar o nosso mercado para agora, nessa ainda pandemia, nesse ainda semi-isolamento, mas depois também, afinal de contas, as lives, muito provavelmente, os eventos para a internet vieram para ficar, tá? Então, estamos novamente aguardando Dani. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Oi?
Olá, Dani, tudo bem? A imagem não dá adianta, né? Tá travando. Vou ter que É, vir fazer do meu outro telefone, peraí. Vou trocar de telefone. tá ok. Infelizmente, não sei o que aconteceu. Tudo bem, tudo bem. É assim, aqui, ó, Vamos a Lu lá. já mandou Trocar de mensagem. telefone. Infoview sempre chegando e chegando lá na frente, dando e trazendo equipamentos de ponta. É isso aí. Assim que ela aparecer aqui, a gente vai poder falar mais com ela. Enquanto isso, eu vou ficar enrolando mais um pouco e queria saber de vocês, então, vão mandando perguntas. Ó, Menezes, há 9 anos no Fashion Rio. A Hanna, minha filha, trabalhou com você. Eu sei, Débora. Tipo, pô, sua filha, incrível, a Hanna. Pô, saiu e foi minha monitora, depois foi com o Ex, o melhor reality show da TV brasileira, né? Já que a gente não vai poder... Já que estamos falando de live, afinal de contas, vale esse comercial. Bom, a Dani está com um problema aí na conexão da imagem, como vocês podem saber. Ó, Dani Pinheiro está aqui. Amanhã tem o Salve Conecta com a Dani Pinheiro. Vai estar conversando com o Ronaldo, que conversou comigo na primeira live. E é isso. Não percam amanhã também o Salve Conecta. E lembrando, vamos sempre compartilhar as imagens e os vídeos, os stories do Salve, porque isso ajuda a fazer mais gente chegar no projeto, mais gente chegando no projeto também, é mais gente doando, afinal de contas, a razão de ser do Salve Produção é ajudar produtores, enfim, além de conectá-los. E falar em conexão, né, gente? Pode rolar uma conexão agora. Vamos lá. Ok, tem 2 pedidos. Tem a Dani Corona e a Lilian França. Oi, Dani. Consegui Opa, te ver. agora deu. Só responder uma É, coisa aí. Bom, Dani, eu gostaria... Tudo bem? Primeiramente, tudo enfim, bem? tudo bem. Primeiramente, boa noite. Boa E noite. eu gostaria que você começasse se apresentando para a gente, por favor. Bom, eu sou a Daniela, né, da Infovil. Nós somos uma empresa já bastante conhecida aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com soluções para eventos, né, soluções técnicas de áudio, vídeo, projeção, TI. E tivemos que passar também, como muitas pessoas e empresas, né, por um processo de se reinventar com esse momento Covid que a gente está vivendo da era digital, né? Que eu acho que é um pouco do papo que a gente vai bater agora. Exatamente. Enfim, a Infovil era uma empresa. Eu preciso só fixar uns comentários aqui. Tá, eu não estou achando o comentário para fixar. Eu já faço isso. A Infovil, como foi essa adaptação da Infovil? Conta para mim, assim, qual foi o tempo que levou, enfim, desde da pandemia acontecer, de vocês pensarem em como vocês iriam se adaptar para o mercado e até essa adaptação acontecer, enfim, exatamente, assim, acontecer de forma prática. Assim, na verdade, a gente ainda está, né? No Claro. primeiro momento, acho que fica todo mundo paralisado, né? Não sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai durar, né? E aí a gente começou a pensar em soluções, né? Como vai fazer agora um evento que ele não pode mais ser presencial? Então vai ter que ser Claro. digital. Quais são os formatos que são possíveis? E como a gente também tem DNA na área de TI, então a gente pensou não só no visual de um evento que você pode ter virtual, né? Esclarecendo, o Uhum. evento virtual ele pode ser um evento híbrido, com utilização de estúdio, que nós temos um estúdio, inclusive, na Cidade das Artes, né? Pois Depois é. eu quero até bater um papo com o pessoal do Salve Produção para a gente inventar um evento de vocês lá, né? E a galera conhecer um pouco mais esse mecanismo. E pode ser um Uhum. evento 100% online. E o Claro. 100% online, a gente também tem formas de apresentar ele de uma forma televisiva, sem parecer aquela cara de Zoom, entendeu? Entendi. Então, a gente não pensou só nesse visual, que isso é importante, porque tem alguns equipamentos e tecnologias que a gente não tinha, nem domínio, aprendemos a usar, né? Uhum. Como outras coisas importantes, que é aquilo que a gente não vê, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o que está por Exato. trás disso. É a E eu ia te internet,
Exato, é o que eu ia perguntar. uma internet boa, de qualidade, com redundância, por exemplo. Eu estou falando da minha casa no Rio, a minha internet não é boa, entendeu? Mas a gente não tem condições de ter um link dedicado para esse nosso bate-papo. Mas num evento, você precisa ter isso e precisa ter redundância. E não é só isso. Você tem que ter um servidor robusto, dedicado para o streaming, não pode ser compartilhado. Você tem rotas do vídeo que são importantes, que é o que a gente chama de CDN. O CDN pode ser privado, pode ser público, pode não ter CDN. Então, quando se trata de evento corporativo, é um novo mundo que todo mundo tem que conhecer para poder apresentar isso para o cliente. Isso é importante que vocês da área de produção também saibam, né? Exato. E isso me leva a uma outra questão, assim. Que tipo de especialização você acha que nós, produtores, especialmente os de técnica, vamos precisar ter a partir de agora? Vocês vão ter que conhecer muito dessa área. Hoje em dia, sabe, conhecer de servidor e de TI é bem importante para esse tema que a gente está vivendo. Então, não existe assim... já teve até algumas palestras específicas online que eu vi disso, mas vocês vão ter que viver na prática, né? Que isso é uma coisa que eu quero bater esse papo com vocês e tentar fazer um pouco de intercâmbio. A gente da Infoview ajudar vocês de alguma forma com o que nós conhecemos para vocês terem essa experiência. Porque, ao contrário do que muita gente diz, a equipe de produção do House, a gente continua precisando sim. É fundamental, num evento digital, de uma direção técnica, sim. É fundamental uma direção artística, entendeu? A gente passa a ter necessidade de uma outra pessoa que é para fazer o link com os participantes remotos, isso é muito importante. Então, você tem que ter... A gente tem até modelo de manual para o participante remoto. Tem coisas que vocês precisam saber, né? Por exemplo, você tem que usar um fone com um microfone integrado. Eu estou usando um sem fio, isso é fundamental. A gente não pode estar sem isso. A questão de luz no ambiente, internet. Então, assim, as conexões têm que ser feitas com os palestrantes antes. Alguém tem que acompanhar na hora do evento. Tudo isso é muito importante. Ok. Né? Uma outra questão, só desculpa, uma outra questão puxando daí. E o que você acha que ainda que vai dar para ser feito dentro do trabalho de produção, do trabalho dos produtores, que vai dar para ser feito de forma remota e o que tem que ser presencial? Por exemplo, presencial no estúdio, entende? Por exemplo, se eu tiver, a gente está fazendo uma live, tá? Um evento, uma palestra, e eu preciso de Libras, tá? Alguém que fale em Libras. Essa pessoa, ela vai precisar estar no lugar do vídeo, eu posso inserir ela de maneira remota da casa dela, entende? Tipo, na produção também, assim, quantas pessoas a gente precisa necessariamente dentro de um estúdio fazendo essa live acontecer? Quantas pessoas podem estar de casa ajudando, trabalhando também? Então, no caso do Libras, respondendo primeiro a tua pergunta, o Libras pode estar presencial ou remoto. Nós gostamos do Libras presencial porque é mais fácil de você botar ele num fundo chroma key, que fica muito bacana. Então, só aparece a pessoa, a gente pode botar no canto da tela, só a pessoa fazendo a tradução em Libras, né? Sim. Então, e eu não vejo problema, porque a gente tem um espaço grande. No caso da opção do uso do estúdio, né? Falando disso, no estúdio, que está na Cidade das Artes, então a gente pode ter um espaço separado, alocado só para esse tema, né? Com pouco contato, então não tem muito essa preocupação. Da parte de produção, é fundamental um produtor técnico, sim, que a gente chama de o diretor técnico do evento, né? Você tem muitas posições dessas em evento, essa pessoa é muito importante, está lá. A pessoa que cuida do artístico, com roteiro. Roteiro é muito importante. Tem roteiro nesse evento, e aliás é muito mais complicado. Não é assim tão simples, né? Você fazer isso ainda, conectar com pessoas remotas, né? Outro dia nós fizemos um evento digital complexo em Florianópolis, com médicos. Daqui a pouco passa a mulher dele de biquíni atrás. O cara tá num local com o cara cortando grama. Pois é. Então, quer Você dizer, entendeu? Porque assim, né? Isso é muito importante. Então, talvez, pensando positivamente, isso também, o evento digital, além de linkar, né, os palestrantes, também significa que a gente vai poder linkar produtores de outros lugares. Porque, por exemplo, como você deu o exemplo, se você tivesse fazendo essa live em outra cidade
e a gente estivesse dentro de um evento, talvez eu precisasse de um produtor que fosse assessorar essa live aonde você está. Então, era uma forma de eu também fazer conexão com uma pessoa que está em outra cidade para participar desse trabalho, correto? Sim, isso também é possível. É É possível você bacana fazer isso. isso dessa forma remota e no estúdio tem essa necessidade. Aham. Eu digo assim, eu estou no estúdio, eu tenho minha equipe aqui, mas se você está na tua casa, eu também não poderia precisar de alguém que tivesse lá com você, com toda, enfim, máscara, seguindo todo o protocolo sanitário para que não tenha esse tipo de coisa, que não passe a mulher de biquíni atrás, que não tenha alguém cortando grama, enfim, que não entre o filho ou a filha chorando na hora, sacou? Então, Eu acho esses são que cuidados que a gente tem que ter com o evento. Então, assim, você tem vários níveis de evento e budget que a gente sabe também, né? Então, assim, sim, você mandar uma pessoa, assim, o certo mesmo, para pelo menos palestrantes importantes, ou dependendo do porte do evento, a gente uhum, tem o que a gente chama de kit palestrante. ok, É mandar um notebook de alta performance, você não sabe o que a pessoa pode estar usando, né? aham, sim, Mandar um headset com microfone acoplado, profissional, um kit de iluminação, né? uhum, Uma tá, câmera também HD, bacana, né? Com uma pessoa sim. junto para poder estar assessorando isso. Mas a Exato, gente isso sabe que não são todos os palestrantes que a gente consegue fazer. Mas muita coisa já funciona quando a figura do produtor também entra em cena e se conecta com ele antes, exato. entendeu? Se a gente tem um modelo de manual, por exemplo, para essa conexão remota, então passa esse manual com a pessoa. Como também na Claro. hora do evento, também precisa acontecer isso, né? Uhum. Às vezes a Sim. ligação cai, então tem muitas coisas. Assim, E você acha aquela história da house continua existindo, viu? perfeito. E além da house, porque, por exemplo, a gente tem muito produtor, como você falou, de artístico, sabe? O que entra em contato, o que faz a parte artística do evento, mas também o que está em contato com o artístico, logística, né? Essas pessoas elas precisam estar dentro do mercado, né? Elas precisam se adaptar. E, enfim, ao mesmo tempo, eu também acho que outras coisas vão surgir, né? Porque se você tem agora a preocupação sanitária, diversos estudos já mostram, que falam sobre produção, que, por exemplo, você vai ter a figura do Health Manager, que é o cara que vai cuidar dos protocolos sanitários. Então, assim, se a gente vai levar uma banda para fazer uma live, eu preciso de alguém que esteja aferindo pressão, aferindo temperatura, que esteja cuidando para que todo o equipamento que entrar no teu estúdio, ele esteja limpo, sanitarizado, enfim, que tudo que vai ser tocado foi limpo, que esteja todo mundo com máscara, esteja todo mundo, enfim, seguindo os protocolos seguindo os protocolos da OMS. Então é mais uma possibilidade. Talvez, se talvez fechem alguns quadros agora, alguns quadros fiquem menos necessários, talvez outros também passem a surgir, correto? Não, respondendo também essa questão que você falou de logística, tudo a gente tem que reinventar e criar, né? Por exemplo, Sim, eu já participei de reuniões para eventos virtuais, onde a pessoa também está criando, por exemplo, a pessoa está na casa dela, mas ela tá. pode receber um kit, alguma coisa. Isso envolve logística, vamos combinar? Sim, sim, Então, claro, tem óbvio. toda essa coisa. Então, você pode criar coisas que Uhum, encantem quem está em casa, né? perfeito. Que dê um chamego, né? Você manda alguma Sim, coisa para a pessoa. Tem várias coisas assim. Então, exato, que tem que se criar, não vai ser a mesma coisa, como a gente também não está trabalhando mais daquele mesmo jeito que era antes, né? exato, exato. Você tem que descobrir novas formas de Uhum, trabalhar, né? exato. Isso existe. E de incluir o trabalhador, né? De incluir o produtor. A gente não pode simplesmente dizer, ó, isso acabou. Mas você me falou isso de diversas formas. E eu queria saber de você, porque sempre que a gente fala de evento digital, a gente fala só de live, né? Ah, live do músico tal, live de não sei o quê. E a gente sabe que o evento digital é muito mais do que só live, né? E que vocês já têm uma experiência de outros tipos de evento. Eu queria que você falasse disso um pouco para a gente, assim. O que mais pode ser, que outras possibilidades os próprios produtores podem desenvolver junto com empresas como a Infovil para aumentar essa gama de eventos nesse momento. Então, live se tornou uma palavra que para tudo que é online virou Sim, live, né? O que nós estamos exato. fazendo é live, tu vai exibir o show de não sei quem é live, né? Qualquer Sim, coisa é live. E não, na verdade não é bem assim, né? Mas se popularizou esse nome, né?
Então, Exato, assim, exato. falando da palavra live, como eu estava te falando antes, você tem um evento que ele pode ser híbrido. O que é um evento híbrido? O evento híbrido, Exato. você tem um estúdio. Nesse estúdio, Uhum, você vai montar um setup como se fosse um evento presencial. Você tem um palco, você pode botar um fundo com chroma key e criar um cenário uhum. virtual, que é muito bacana. Você pode utilizar painel de LED, você pode utilizar realidade aumentada, que é essa tecnologia que a Globo usa muito. Você tem câmeras Sim. traqueadas. No caso, a gente trabalhou no nosso evento com a NCAM, que é muito bacana. Então, você Uhum. cria elementos 3D na frente, que pode interagir, que é muito legal. Então, tem uma série de Sim. coisas que você pode fazer, com cenografia ou não, enfim. Então, você tem toda essa coisa que você cria no mundo virtual. O que as pessoas vão enxergar é estar gravando nas câmeras. O PGM da câmera, na verdade, é aquilo que as pessoas Sim. vão visualizar remotamente. Aí você também tem mas vamos voltar um pouquinho. Nós estamos falando do evento que ele pode ser híbrido, o híbrido usa um estúdio, ou ele pode ser 100% online. O 100% online, a gente vai conectar um sistema de webcast, onde os palestrantes ligam para o link que a gente manda e a gente cria todo o mecanismo para poder mostrar para Uhum. você. Então, é tudo personalizado, o layout é personalizado, como se fosse Sim. um show de televisão mesmo, sem ter o Perfeito. uso de um estúdio na casa da Ok. pessoa. E você pode ter até um chroma key lá, se você quiser. Aham. E não usa um estúdio, tá? Ok. Então, tem esses dois formatos que podem ser feitos. Dentro desses Entendi. dois formatos, você ainda tem que se preocupar se o evento vai se usar uma plataforma aberta ou uma plataforma fechada. O que é uma Como plataforma assim? aberta? É isso que a gente está fazendo. Uhum. Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo, isso tudo é plataforma aberta. Plataforma Ok. fechada, você vai disponibilizar isso num site, uma landing page com login e senha, o evento pode ser pago ou não pago, né? Você pode ter um portal de visualização 3D que nós já desenvolvemos. Nós já temos duas plataformas, um portal 3D e uma landing page, para poder auxiliar. E ele pode ser personalizado com a cara do evento. E lá É, bacana. você pode pagar ou não e botar o login e senha. Entendi. Tá, ó, a Joana Milê manda uma pergunta aqui. Dani, você consegue dar um exemplo de evento que você realizou no estúdio? Quais profissionais de produção estavam lá? Então, nós fizemos já no estúdio, já de algum. O que mais deu certo é quando eu tinha diretor técnico e diretor artístico. O primeiro Perfeito. evento, a gente não teve um diretor artístico no evento. Foi ali que nós Uhum. sentimos a tamanha falta, porque a pessoa estava Entendi. remota, tentando fazer uma direção artística de uma coisa que ela não estava vendo que estava acontecendo. Então, a gente aprendeu na pele também de ter essa pessoa Sim, no local do evento. O diretor saquei. artístico, o diretor técnico, no uso de um evento. E é necessário, é fundamental que ele esteja acompanhando o roteiro, que já foi alinhado com o cliente. Pode ser feito de outra forma, mas eu acho que a gente ainda vai ter que ter um caminho grande para isso. Porque as coisas não funcionam assim. Você também tem que ter um alinhamento Sim, é. absurdo com o diretor artístico para isso dar tudo certo. Uhum. Aqui tem mais uma pergunta da Ive. Dani, como faço para conhecer melhor as soluções da Infovil? Então, Para poder vender para os meus clientes? Isso é uma boa pergunta. Então, isso é um convite para vocês. Eu tô toda terça e quinta agora. Vou ficar na Cidade das Artes, no estúdio da Infovil. Vou receber com o maior prazer. É só agendar com a gente. Vocês, produtores, quero poder ajudar, ensinar. Perfeito. Vão lá, convivam com a gente, vão lá aprender, ver como é que é, né? Até para Aham. vocês estarem se atualizando no mercado e poder oferecer o serviço de vocês para essas posições que são muito importantes e nós precisamos também. Aham. E você consegue me dizer, ó, porque o Pedro fala aqui, ó, diretor artístico faz toda a diferença. E também o de fotografia e o stage manager, que eu concordo com ele, porque a imagem precisa estar legal, a gente precisa ter alguém que entenda de imagem, enfim, ter alguém que saiba lidar com o palco, não é todo mundo, as pessoas geralmente acham que, enfim, é colocar o palestrante, é colocar a banda e tudo acontece sozinho. Quem trabalha com técnica sabe que não é assim. Então, você consegue me dizer, assim, tipo, o mínimo possível e o máximo possível tem como Eu precisar? diria que o mínimo seria tipo três, não sei, de cara, né? O diretor Ok. técnico, artístico, uma outra produtor para fazer interface com os palestrantes
E aí depende muito do porte do evento, né? Para você ter. Tem eventos que você só tem um MC, ninguém da empresa vai, né? Ou você Sim, pode ter sim. eventos que você já tenha mais participação de pessoas, né? Tem empresas Claro. que fazem questão de ir alguém da empresa, os diretores, eles Aham. participam, outras não. Então, assim, ou vai ter um show ou não, o show pode ser um show gravado, É, verdade. E ou uma outra pode ser pergunta, um show no local, né? entendi. E uma outra pergunta, o que já ficou automatizado, assim, que você, por exemplo, câmera, ainda é necessário a figura do cameraman, o que ainda se precisa de trabalho humano e o que já ficou completamente automatizado? Falando de câmera, por exemplo, câmera já há algum tempo nós já temos câmeras PTZ, que são câmeras robóticas, que você Uhum. controla por um joystick. Então, assim, basta eu ter o DTV, que é o diretor de corte. Eu não Entendi. preciso ter o cinegrafista. Então, você pode posicionar várias câmeras dessa, mas mesmo assim, dependendo do evento, às vezes você tem eventos que até demandam uma grua, por exemplo. Aham. Aí, no caso da grua, você vai precisar do operador, né? Então já Exato. passa. Ah, Mas você pode diminuir essa quantidade de câmeras, tendo câmeras remotas, né? entendi. Essa é uma parte que já existe. Agora o resto não adianta. É. Bom, uma outra pergunta que eu tenho é sobre a monetização, porque geralmente isso é uma questão grande na hora de se fazer live, principalmente em redes abertas. Assim. Como é que a gente monetiza? Será que um evento, mesmo um evento independente, ele consegue gerar monetização? Sim, assim, por exemplo, a gente tem até um parceiro, uma empresa que a gente já vem atendendo, Ziplo. Depois eu passo Uhum. até para vocês o link, para vocês darem uma olhada. Semana passada nós fizemos um evento com eles que era uma aula culinária. Então você entra no site dele, disponibiliza esse serviço e você vende a sua aula. Foi um sucesso o evento. Eles têm várias Uhum. opções de vários Entendi. tipos de, entendeu? Profissionais que podem entrar e vender Uhum. o seu evento por ali e realizar a live deles, né? A gente auxilia nesse processo de streaming, câmeras, e eles têm toda a tecnologia do portal Aham. disponível para isso, a forma de pagamento, né? Então tem esse tipo de formato. Uhum. Isso falando de um evento que você precisa de ter esse tipo de monetização, né? Por Claro. exemplo, a outras coisas você tem que fazer o evento ser interessante para um patrocinador também, para ele poder pagar a conta, né? Então, por isso a gente É criou claro, um exato. formato de um portal 3D. O portal você entra É, num espaço, você tem stand, você pode botar. Você vira uma montadora de evento virtual, né? De stand, virtual. né? Digital. Você tem A, que montar um stand com logomarca, linkar com site, com e-commerce, né? Do cliente também, que você também pode fazer isso. a criatividade humana, a criatividade do produtor ainda segue sendo muito necessária, então. Sim. Todo esse Né? planejamento que você tem que fazer antes. Por isso que eu quero convidar vocês para ir lá. Vamos lá conhecer, Temos entendeu? que ir, eu vou de Ajudar a onde, criar, inclusive. elaborar. Eu estou querendo até sugerir a gente fazer um evento do Salve Produção feito pelos produtores, entendeu? Com uma sacada. E aí vocês vão usar as ferramentas, vocês mesmos vão poder Não, como usar assim? e Temos que sentir fazer. o que precisa, né? O que precisa, né? As posições. E esse evento convidar os clientes para assistirem, tá vendo? Olha eu aqui, né? Feito. Sim, claro. É excelente. Pô, quem está aí da diretoria do Salve, que estiver usando, por favor, entra logo em contato com a Dani. Vamos fazer isso. Tá todo mundo querendo Isso, trabalhar. vamos. Inclusive, falando de trabalho, a Joana Miranda falou aqui, todo mundo quer muito, é isso aí, ó. Que ideia ótima. Pô, vai ter fila Então, eu agora. ofereço lá a estrutura da Infovil. Eu já até falei com o pessoal da Cidade das Artes sobre isso, né? Porque eu dependo deles, do espaço, né? Toparam na Ah, hora, é lógico, entendeu? Sabe, pô, de mas fornecer a nossa é estrutura fazer. 0800 para criar um evento com produtores, né? Feito para o mercado, para Aham, entender isso, e a gente conversar sobre isso, debater sobre isso, vocês vivenciarem essas estruturas e começarem a sim, usar, né? A se posicionar no mercado, oferecer para os clientes de vocês, sim, né? claro. Ó, mais uma pergunta bem legal aqui do Pedro Zucchi. Ele fala, Dani, você sabe se tem alguém trabalhando com ferramentas de realidade Unreal Engine e Those Guys aqui no Brasil?
Você ouviu minha pergunta, Dani? Exatamente o sistema que eu estava falando para você. Então, o que nós temos aqui trabalhando, que eu acredito que seja isso que ele está falando, é realidade aumentada, são câmeras traqueadas, por exemplo, da Anycam. Fisgais. Exatamente o que nós já usamos num Sim. evento lá no estúdio. Aham. Existe sim. E como é que é esse lance das câmeras traqueadas? Vinho? A câmera traqueada, você vai criar um arquivo em 3D, tem um servidor Uhum. especial, né? E essa câmera, você usa isso, você pode usar isso num fundo chroma key, ou pode ser um fundo até do painel de LED. Não sei se você Aham. já, com certeza vocês já visualizaram isso. Fantástico usa muito a Globo. Às vezes você cria, na época de Copa, jogadores que aparecem na frente e o Ah, cara vai sim, sim, falando. claro. Isso é Sim, realidade aumentada, que é exatamente o que ele está sei. falando. Para essa Sim. utilização, são câmeras com tecnologia de traqueamento, né? Que ela Uhum. acompanha esse conteúdo e a pessoa sabe, é marcado no piso e tal, que ali vai surgir um elemento. Só que para quem está presencialmente não vê aquilo. Não vê Aquilo aquilo. só aparece para captação. Aí Sim. tem N exemplos de coisas que você pode criar para fazer um evento diferenciado. Isso é uma coisa muito bacana de se usar. Mas é Ó, cara, não é uma coisa sim, barata. Então, entendi. tem orçamentos e orçamentos que Orçamentos, caberiam claro. a utilização dessa tecnologia. Mas eu acredito que o cliente, nesse momento, ele também está querendo outras soluções além do comum, além da live que a gente estava falando, enfim, da live, da palestra que a gente começou falando aqui na nossa live, né? Então, quanto mais a gente tiver de possibilidades que é para a internet, melhor. Eu não acredito que os clientes, obviamente, tem a função orçamentária, mas eu não acredito que os clientes não vão topar uma novidade, sabe? E cabe a nós também, como produtores, saber apresentar essas novidades, né? Para além da questão do preço. Exatamente. Mas assim, O que é tem bom, muitas, o que é bom muitas custa. coisas. Exatamente, mas também tem muitas coisas além disso que vocês podem conhecer e apresentar com essa proposta, né? O que a gente propõe é que esse evento digital, no formato para o evento que nós estávamos acostumados corporativo, ele saia desse Zoom, né? Não é um Zoom, Sim, ele é muito exato, mais para um show de televisão, uma CNN, é uma outra cara, é um outro envelopamento, né? É uma exato, outra solução para o cliente muito mais profissional. exato. E para nós, produtores, eu acho que assim, tem que sair. Ah, putz, eu estou travando aqui direto. Peraí. Eu peço perdão, que a minha câmera está travando, não sei se você tá me ouvindo. Eu tô te ouvindo. Qual é o teu vídeo que está travando? Que é também para o produtor ele saber apresentar as possibilidades, porque afinal de contas é isso, né? A live é um broadcast, que é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Fazer transmissão é algo que já existe, evento transmitido pela internet é algo que já existe. A diferença de agora é que a gente precisa ter novas possibilidades, porque até agora a gente só pode fazer pela internet e a gente precisa conectar mais do que o cliente, a gente precisa conectar e atrair o público, né? Na verdade, eu acho que vai um pouco além disso, né? A gente já faz streaming há muito tempo, isso não é segredo. Acontece que o que acontecia Sim, antes nos eventos pois é. presenciais? Essa transmissão do evento digital não era assim tão importante. Muitas vezes o cliente que contratava é porque ele queria mostrar que ele era antenado, digital e tal. Mas, sinceramente, não tinha aquela Uhum. quantidade de acessos simultâneos. Se travasse, o cliente nem estava vendo alguma coisa, aquela preocupação com a internet. Hoje, não. Então, todo com esse convívio no mundo digital, isso adquiriu uma importância muito grande e que não vai voltar. Então, com certeza, tudo isso que a gente está passando do evento digital, ele veio para ficar. Ele vai Uhum. adquirir uma importância. Eu Sim, acredito que o presencial ele é importante, ele vai voltar, mas muitos eventos que antes, por exemplo, aconteciam, vamos imaginar, de 2.000 pessoas, que todo mundo, sei lá, X pessoas viajavam para a Bahia, imagina, sim, passagem, hospedagem, resort para todo mundo, provavelmente vai diminuir, vai ser menor, vão ser menos pessoas que vão, né? Eles vão sim, selecionar só alguns premiados, o restante, o cliente já aprendeu também que ele pode também passar a informação e a mensagem de forma digital. sim. Correto? Sim, de uma forma profissional. Porém, você não precisa mais ter todo aquele gasto.
Agora, uma outra coisa que é importante, que as pessoas acham assim, ah, não, porque é digital, não tem o presencial, não tem o hotel, é mais barato. Nem sempre, entendeu? Porque assim, exatamente. quando você começa a falar do mundo corporativo e você contratar, por exemplo, uma rota de CDN privada para, vamos imaginar, 10 mil acessos simultâneos, né? Num evento que ele tem que ser um evento confidencial, com segurança, né? Toda essa parte que é muito Sim. importante para o cliente corporativo, os números sobem, não é assim. Então, engano de muitos clientes que Uhum. pensam porque isso deve ser mais barato. Não, não é assim. É bem diferente. Não estou te ouvindo. Oi? Sim. Ah, tá. Pandemia. Oi, está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Ah, tá. É, que um evento agora, antes da pandemia, depois da pandemia, bons eventos, infelizmente, custam dinheiro, assim como bons equipamentos, né? É, como vocês... Não, porque as Como pessoas você... têm muito essa ideia do mais barato, sabe? Por isso que eu quis colocar isso para você. Claro, O evento claro, digital é sempre mais exato, barato. Não, às vezes não é. Não é, por conta exatamente. dessas questões, né? Então, assim, achar, ah, não, é barato, eu pego um Zoom e faço e tal, mas não é a mesma coisa, né? Sim. Peraí, as pessoas agora estão reclamando que o áudio não está saindo. Continua, não, ó, o áudio está atrasado. A gente está tendo algum problema com o áudio aqui. Deixa eu dar uma olhada. Alô, foi. Deixa eu ver. Eu acho que era com você. Peraí. Bom, isso então, o horário agora, talvez aqui em casa, eu acho que não é Internet. melhor. Eu estou no meu 3G. É. Ó, tá legal, beleza. Eu tô de boa aqui. Tá, perfeito. Obrigado, Joana. Valeu, voltou. Tá ótimo, meninas. Brigadão. Era o seu, era o meu? Beleza, já voltou. Pode ser a conexão Esse é o aqui, tá? Eu seu. peço perdão. É. Porque o seu Eu vídeo peço também perdão. está travando um pouco, tá vendo? Aí teria que ter O um seu... kit palestrante. Pois é, tá vendo? A gente não pensou no Tem que kit ter um kit palestrante. Podia fazer palestrante. o Só que próximo como lá. nós não temos orçamento, né? Exato, mas a gente pode fazer o próximo lá da Infovil, tá vendo? Se não fossem outros problemas, a gente poderia estar fazendo direto lá do estúdio e conhecendo o estúdio, né? Aliás, pode ser. Exatamente. É ideia para o É, Salve Conecta, a gente conhecer os estúdios virtuais da Infovil. exatamente. Isso aí é uma coisa que a gente tem que bater um papo aí para vocês criarem um evento e conhecerem, né? Vivenciarem, Isso, né? óbvio, Ia óbvio. ser bacana. Exatamente. Mas é engraçado, só falando desse lance de conexão, porque para mim o meu aparece tranquilo. Quem trava é você. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente Hum. falou disso quando a gente enfim, bateu o nosso primeiro papo, e eu acho legal a gente falar, porque a Infovil tem uma equipe grande, né? Que trabalha com vocês direto. Enfim, Léo, Everton, tipo, uma galera que está sempre nos eventos com a gente. Essa galera segue com vocês. Algum deles, por exemplo, teve que se adaptar. Teve alguém que, pô, eu vi uma foto, o Léo postou no Facebook, ele estava fazendo a projeção num drive-in. O pessoal ali que trabalha na Infovil, sabe, que vai para os shows, que está com a gente, rolou muita adaptação? Como é que está sendo para eles também esse momento de paralisação? Teve gente que não parou? Enfim, eu queria que você me falasse um pouco da equipe também. A gente tem conseguido dar bastante movimento para eles. Para você ter ideia, eles estão exatamente. Hoje acabou, eles estavam em Uhum. treinamento, Que muitos bom, deles. A gente entendi. pegou alguns eventos que a gente alocou bastante o pessoal, Aham, né? O Léo, por exemplo, está no drive-in e segue no drive-in, entendeu? bacana. Então, a gente tem uma galera que está trabalhando em hospital de campanha, tem Ah, os você falou. eventos virtuais que estão acontecendo toda hora. Então, assim, a gente tem Sim, conseguido ocupar e a galera permanece com a gente. A gente não teve bacana. demissão de nenhum técnico, não. Todos seguem conosco, graças a Deus. Pô, cara, isso é uma excelente. Você falou, inclusive, de gente que vocês estão contratando como freela, não é isso? Vocês precisam chamar Também. alguém. Sim, a Perfeito. gente que precisa, como a gente também tem preocupação com os freelas que atendem sempre a gente. Óbvio que você não consegue ajudar todo mundo, né? Mas a gente se preocupa em ajudar aqueles que sempre a gente está chamando e que estão É sempre claro, conosco. bacana, sim. Uma outra pergunta, você falou dos hospitais. Eles ficam lá direto? Como é que é? Eles fazem uma assistência
remota, acredito que seja internet, né? A rede de internet nesses hospitais. Como é que é? A gente montou infraestrutura de TI, né? Internet de Uhum. vários hospitais. Então, todos esses hospitais que a gente montou, a gente tem que ter um técnico lá para dar Claro. suporte, né? Uhum. No Uhum. período, né? Normal. Até Sim, porque assim tem muitos equipamentos que eles dependem da rede de internet, né? Então foi sim. montada toda uma estrutura para isso em vários hospitais. Assim foi um projeto que a gente entrou logo quando aconteceu o começo da pandemia e foi bom por isso, né? Porque a gente conseguiu Sim, claro. ocupar vários técnicos, principalmente aqueles que tinham especialidade na área de TI. Não são todos que TI. são que pôde, por isso que eu acho importante. Quanto mais a gente tem conhecimento e sabe, mais você consegue se É alocar óbvio, nesses momentos de crise, né? é óbvio, é. E é legal a gente ver que tem gente trabalhando em produção, porque fica-se de casa, né, com a ideia de que tudo parou, né, e de que não tem nada para se fazer. E tem, né? Enfim, demanda criatividade, demanda especialização, mas a gente tem trabalho, sim, né? Óbvio que diminuiu, tem muitas coisas que são diferentes, mas é possível, a gente consegue trabalhar, criar, correr atrás, né? Tem que se reinventar. Eu Uhum. sei que dá trabalho, tá dando muito trabalho para a gente. Eu costumo dizer, eu nunca trabalhei tanto para ganhar tão pouco, mas continuo, sigo aqui, né? Mas é isso. Sim, Pelo menos a gente está fazendo bastante coisa, né? Está trabalhando, correndo atrás e já estamos com muito conhecimento nessa é área isso, né? É para os eventos importante, é digitais, que isso é importante. muito importante. Que bom. E os corporativos online? Isso é uma pergunta que está rolando. E aqui, quando a gente conversou, você falou isso, né? Que São Paulo mais uma vez saiu na frente, o pessoal, enfim, se organizou mais. Como é que a gente, como está a situação aqui no Rio com esses eventos com os corporativos online? Então, em relação a São Paulo, as agências, a gente percebeu que o pessoal de São Paulo ele correu muito mais na frente do que aqui o povo do Rio, né? Então, assim, parece que o pessoal ficou assim meio que congelado e demorou para ter algum tipo de reação e até para oferecer para os clientes onde você já tinha um presencial, né? Um evento Aham, virtual, né? Em troca, né? Porque o evento, muitas vezes, ele tem que continuar acontecendo, né? Então, você tem que claro. proporcionar soluções. Eu achei que o pessoal não correu tanto atrás disso, né? Uhum. Dessas soluções no Rio na mesma velocidade. Mas eles Isso, já estão aparecendo e acontecendo aqui no Rio. que bom. Não na mesma proporção, porque também nunca foi na mesma proporção que era o mercado de São Paulo, que sempre teve muito mais evento do que o Rio de Exato, Janeiro, exato, né? exato. Exatamente. Agora, essa questão do evento assim online, eu não sei se ela está querendo dizer de um evento híbrido ou um evento 100%, né? Pode ter dos dois formatos. Isso e já está acontecendo no Rio de Janeiro. Não, acho que são... Exato, sim. Sério? Não saber, né? Oi? Ah, tá aqui, ó. A Mari Pessoa, ela manda uma pergunta que eu acho importante. Ela fala: os Hum. protocolos de saúde estão sendo seguidos? A Mari Pessoa mandou: os protocolos de saúde estão sendo seguidos? Os clientes estão obedecendo nesse sentido? As cargas horárias Então, alteraram para é uma questão que a gente tem que tocar. Fica os clientes, como é que o posicionamento dos clientes com vocês, enfim, eles estão seguindo esses protocolos? Como ficou com carga horária também, enfim. como fica com o quê? Desculpa. Conta aqui, ó. A gente vai voltar, peraí. Oi, gente, a gente voltou, a gente teve um problema técnico aqui com o meu som. Eu decidi então, ok, tá aqui a Mari Pessoa, obrigado, Mari. Tô esperando a Dani voltar aqui e aí a gente vai seguir só para se despedir. Lembrando que a gente segue depois com esse after, tá? No Google Meet, fazendo o after do salve para que ela responda mais perguntas que vocês mandem para ela, ok?
Bom, é isso. A gente está ainda aqui esperando, Papos do Salve, estamos esperando entrar novamente a Dani, só para a gente, enfim, terminar, encerrar isso aqui e a gente poder ir para o nosso after, tá? Aí tá aqui, repete o quê? Repetir a pergunta da Mari, Júlia? Você quer que repita a pergunta sobre os procedimentos de saúde? É isso? Você esqueceu de me aceitar. Olá, Dani, desculpa. Onde se aceita aí? Não, eu vi. Eu fico um olho no computador e um olho no Eu celular. reparei, por isso que eu te Bom, mandei o WhatsApp. sim. Bom, vamos lá. Eu queria só repetir aquela pergunta que a Mari Pessoa fez, que era sobre se está e eles estão investindo estão investindo nos protocolos de saúde. Você me Oi, ouve, Dani? eu tô te ouvindo agora. Isso é uma novidade Tá. para eles, né? Mas A- sim, todo mundo tem que ter cuidado com isso. Nós, inclusive, lá no estúdio, a gente colocou totens de higienização nas entradas. Você tem uma entrada técnica que é separada da entrada do cliente. A gente também fez uma parceria com Uhum. um produtor muito conhecido por todos vocês, que é o Léo Gota. Ele tem uma empresa Sim. que cuida de descontaminação. Então, ele já fez até um trabalho com a gente. A gente está até produzindo um vídeo para mostrar essa preocupação com descontaminação. Os técnicos também Importante. trabalhar de máscara, com aquela outra máscara plástica, distanciamento entre eles, né? Então, todo esse cuidado Uhum. a gente tem. Quanto à carga horária, isso não mudou muito. Não, realmente não, não, Entendi. não. O que alterou um pouco foi que assim, o evento digital ele não carece mais de você fazer, tipo, você não pode fazer um evento digital 8 horas. A pessoa não vai ficar na frente do computador por 8 horas. Então você tem que começar a Pois criar um é. evento diferente, entendeu? Uhum. Sim. Inclusive você ter Mas coisas que façam a e os pessoa manter, né? Reter o público. Isso é muito importante. sim. Mas, por exemplo, isso ok, você está falando do lado da Infoview. Mas e os clientes? Você percebe nas reuniões uma preocupação deles com os protocolos de saúde, com esse tipo de segurança, com querer investir nisso também? Alguns, não vou te dizer que são todos que comentam. A preocupação das pessoas hoje então assim, não são muitos clientes que falam isso. A gente sempre oferece e toca nesse assunto, da Ou isso não é importância algo que disso. é falado com Alguns não, você? isso é fundamental, depende muito do cliente. Alguns clientes é fundamental, assim, é uma questão que ainda está nova para eles, isso, sabe? A gente tem oferecido sempre nas consultas que a gente está tendo. Agora, alguns clientes isso é fundamental, porque se você não tiver essa preocupação, ele não pode nem utilizar o espaço. Depende, não é uma questão ainda que está tão falada, embora. Pois é, tá. Enfim, de encerrar, e antes de encerrar, eu gostaria só de lembrar que amanhã a gente tem Salve Conecta, vai ser ao vivo com a Dani Pinheiro da High Lives, tá? E convidados, 6 horas no nosso canal do YouTube. O Salve tem um canal no YouTube, entrem lá, enfim, se inscrevam, assina, já deixa o sininho clicado lá para vocês sempre saberem novidades. A gente também está no Facebook, estamos em todas as redes sociais. Nos acompanhem, tá ok? Enfim, queria super agradecer, Dani, sua presença. Queria agradecer todas as explicações.
agradecer de antemão o convite para a gente conhecer para a gente o estúdio da Infovil e queria deixar o espaço aberto, falar o que você quiser. A todos aí pela atenção, é muito importante para papo com vocês, né? E que é uma coisa que eu queria ter esse compromisso também, né? É muito importante a ajuda que uma empresa pode dar para também com conhecimento para vocês conseguirem andar com as próprias pernas, né? E isso a gente se propõe. Então, eu acho bacana, depois a gente vai ter um papo aí com vocês todos para criar um evento e dos produtores para o mercado de tecnologia podem contar se precisarem.